Vai iniciar a nossa presença. Bom dia a todos. Nós estamos com muita alegria refletindo sobre a carta de Santiago, que foi dirigida a toda a igreja, portanto universal. E daí este título, católica. E nós tínhamos interrompido a nossa leitura no versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança e nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que primícias das suas criaturas. Essa é a bondade de Deus. Esse é o dom perfeito que vem do alto. Deus nos chamou para a vida. Deus orienta a nossa vida. Isto é revelação da palavra de Deus. E se nós nos fundamentamos na palavra, também certamente que vamos ter gosto de nos fundamentar naqueles outros ensinamentos que a igreja nos traz, sempre para louvar a Deus, porque todo dom perfeito vem do alto. E se há alguma coisa boa na nossa vida, vem do alto. É dele que provém, da palavra da verdade que nos dirige todo bem, para que nós revelemos em nós que somos suas criaturas. E continuemos. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza, todo vestígio de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós semeada, e que pode salvar vossas almas. Uma palavra que não é só do Novo Testamento, mas muitas vezes lembrada no Antigo Testamento também, sobretudo lá no Eclesiástico e nos Provérbios. Sejamos prontos para ouvir. Aliás, quando nós pensamos a respeito do diálogo que todos reconhecem como necessidade. O diálogo tem o seu fundamento na escuta. Tudo começa com a escuta. Não se trata tanto de falar. Olha, por exemplo, este diálogo que nos entretém com a palavra de Deus. Deus fala. É a sua palavra que nós escutamos. Se nós colocássemos esta palavra no meio do rumor de nossas palavras, não escutaríamos o que ele nos fala e ela não produziria em nós o seu efeito. Mas se nós a escutamos, ela é semeada em nós. Nós, neste último domingo, lembramos a parábola do semeador. A palavra é semeada. E se ela é semeada num coração disposto a escutar, vai produzir o seu fruto. Então, sejamos prontos para ouvir. Tardos para falar. Mais ainda, para nos irarmos. A ira não nos conduz à reflexão da palavra de Deus. Fácil para nós que nos iremos.
Mas tomemos cuidado, nós podemos dominar a nós mesmos, para que na serenidade da escuta da palavra de Deus, construamos uma vida nova. Certamente que isto exige de nós paciência. Bom, que a nossa paciência consista nisto: escutar bastante, falar pouco e irá muito menos. Rejeitai toda impureza, no versículo 22, sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que se contempla no espelho. A fisionomia que a natureza lhe deu, contempla-se. Mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Uma palavra que nos chama a atenção. Escutar apenas e não colocar em prática, isso nos faria fugir do Evangelho de Nosso Senhor. Quem não se lembra da parábola da construção da casa? Aquele que ouve a palavra e pratica é como quem constrói uma casa com alicerce na rocha. Pode vir tempestade. A tempestade há de passar. E ele fica firme, porque o seu alicerce é esta rocha: escutar e praticar. Exemplos. Quando foi dito a Jesus: olha lá que a tua mãe está aí fora, e os teus irmãos também, o que responde? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão os que ouvem e praticam. Este sim tem noção de quem ele é, de quem é Deus e busca a Deus. Não vivamos sem esta noção. Consiste em escutar e praticar, para que nós não nos esqueçamos. Como aquele que, se contemplando no espelho, depois esquece da sua fisionomia. Todos nós nos esquecemos de nossa fisionomia, a menos que tenhamos algum distúrbio psicológico de ficar sempre se contemplando. Não, nada disso. Ouçamos a palavra, pratiquemos a palavra. Então tudo se realiza conforme aquilo que o Senhor nos ensina. Mas se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a língua, engana o seu coração, então é vã a sua religião. Religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e conservar-se puro de coração da corrupção deste mundo. Vejam, alguém pensa ser piedoso? Ouça muito, refreia a língua. Pois quem não refreia a sua língua, semeia entre todos grande discórdia, porque é o juízo do homem que sobressai. Não, nada disso. Que maravilha quando nós nos encontramos com pessoas tão profundamente ligadas à palavra de Deus e que falam o que vem exatamente da palavra, para que nós cresçamos, para que não nos percamos nos juízos deste mundo. E se praticarmos a palavra, o que faremos? Visitaremos, isto é,
prestaremos socorro a quem tem necessidade. A representação que a Escritura sempre propõe de quem tem necessidade, dos últimos, dos mais abandonados, é sempre esta: órfãos e viúvas. Realmente. Naquele tempo, sobretudo, uma mulher que se tornasse viúva e tivesse filhos pequenos, teria um caminho só a percorrer, se não quisesse morrer de fome com os filhos: pedir esmolas. Porque a mulher não podia trabalhar sendo viúva. Se ela fosse trabalhar nas terras de alguém, e trabalho tinha, a esposa dessa pessoa que estaria empregando morreria de ciúmes. Então, dificilmente uma mulher conseguia trabalhar na terra de alguém. Olha lá, por exemplo, aquela viúva, Ruth, no livro de Ruth, que sendo viúva, por misericórdia, encontra um parente do esposo falecido, que admite que ela vai respigar o trigo na sua terra. É a situação da mulher. Pois bem, representa os mais necessitados. Pois se representa, ouçamos assim: consiste nisto a religião pura e sem mácula: socorrer quem tem necessidade. Sejamos fiéis. E o conservar-se puro da corrupção do Senhor? Conservar-se puro. Onde está o versículo? Isto. E conservar-se puro da corrupção deste mundo. Quer dizer, a pergunta é esta: religião pura e sem mácula, socorrer quem necessita e conservar-se puro da corrupção. Não cair naquilo que o mundo considera o seu caminho. O mundo considera o seu caminho a violência, considera o seu caminho que cada um faça o que bem entende, sem levar em conta nem a si próprio, nem o outro. E nós não podemos viver dessa maneira. Então, quem vive dominando a si próprio para pôr em prática a palavra de Deus e socorrendo quem necessita, esse está no caminho. Capítulo 2. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião homem com anel de ouro, ricos trajes, entre também um pobre com trajes gastos. Se atenderdes o que está magnificamente trajado, e lhe disserdes: senta-te aqui, nesse lugar de honra. E disserdes ao pobre: fica ali de pé, ou senta-te aqui, junto ao estrado dos meus pés. Não é verdade que fazeis distinção entre vós, e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. E não são porventura os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? E não blasfemam eles o belo nome que trazeis? Se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis o bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta
e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar o preceito da lei, os preceitos, mas faltar em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei. Ora, fazer distinções, o que é certamente muito fácil, de tratar melhor quem se apresenta melhor, por causa de uma nossa incapacidade de fugir da aparência. Pois isto é uma incapacidade. Olhar a pessoa do outro é uma capacidade de lucidez, mas sem dúvida que todos nós temos dificuldades. Então, a palavra está dizendo, não façamos distinções. Tratemos as pessoas com igual caridade. E venha a nós, aqueles que nós olhamos e a aparência nos irrita. Irrita-nos, por exemplo, as pessoas de rua, que constantemente batem à nossa porta. Teríamos nós a tendência de dizer, ora, vai adiante, não passe por aqui. E depois atendemos muito bem outra pessoa. E talvez a outra pessoa que atendemos for exatamente uma pessoa injusta. E aquele que passou por nós padece real necessidade. Como fazemos distinção? Como é possível? Aí vem-nos um pensamento assim. Olhemos a nossa cidade. Quem é melhor atendido pastoralmente? Aí olhamos o centro da cidade. Contemos quantas igrejas tem no centro da cidade. Bom, começando Catedral, Vila Marcondes, Maristela, Santa Rita, Santo Antônio, Fátima, São José, etc. Inúmeras. Vamos lá para a periferia. João Domingos, Cremonese. E quantas igrejas tem? Longe, José de Anchieta. Então nós fazemos distinção. Claro, não foi uma simples escolha. Certamente tem um pouco da história da cidade, que começou exatamente lá no centro. Era pequena e a igreja estava lá. Mas nós não podemos nos esquecer que a periferia tem muita gente. E muita gente necessitada de ouvir a palavra de Deus. Não é possível que fechemos os olhos para isto e não desejemos inicialmente que isto mude e que lá também haja tanto atendimento pastoral como para os outros lugares. Fazer distinção é escandaloso. Não, por nada neste mundo promovamos distinções. Versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei, como se estivesseis para ser julgados pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Quer dizer, olhem bem que tinha começado falando assim. Todos os preceitos vêm de Deus. E daí não podemos deixar de cumpri-los.
E se cumprimos um, mas deixamos de cumprir o outro, a quem desprezamos? Aquele que nos deu a lei. É ofensa a Deus. Claro que há coisas mais graves e coisas menos graves. Mas sejamos desejosos daquela fidelidade que nos aproxima de Deus, para praticar tudo o que a palavra de Deus ensina. Pratiquemos e sejamos coerentes diante da palavra. No tempo da Quaresma, lembramos aquela pequena história do ladrão que assaltou o padre na porta da igreja, armado, e disse: me passe aí tudo o que você tem. Enquanto o padre procurava no bolso o que tinha, o ladrão percebeu pela roupa que era um padre. Então interrompeu e disse assim: espera um pouco, você é padre? Sou. Disse: pois bem, então não vou assaltá-lo. E o padre ficou assim, surpreso, e vendo esta atitude, procurou no bolso, tirou um bombom e ofereceu ao ladrão. E o ladrão disse: não, muito obrigado. Na Quaresma eu não como doce. Certo? Quer dizer, e aí onde está a coerência? Na Quaresma ele rouba, mas não come doce? Olha, que desordem no juízo. Ou não tenhamos essa desordem. Procuremos ser justos, cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque amamos a Deus, não por outro motivo. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou irmã faltarem roupas ou alimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, mas não lhes der o necessário por corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Pois alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Também os demônios creem e tremem. Que palavra cheia de sabedoria é esta que Tiago nos apresenta. Que testemunho é o nosso? Vazio. Bom, completa muito bem esta palavra a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que vai concluir assim: e se eu tivesse tamanha fé, a ponto de remover montanhas, mas se não tiver a caridade, de nada adianta. Eu sou como um daqueles instrumentos musicais que fazem grande barulho. Por exemplo, um símbolo que retine. Retine e é oco. Assim é aquele que tem tamanha fé, mas que não vive a sua fé. A questão não é esta ou aquela obra. A questão é viver a fé. A grande obra é viver a fé. No Evangelho de João, pergunto a Jesus: quais são as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que creiais. Crer é uma grande obra, mas sempre neste sentido.
não fé vazia, mas uma fé que pode ser contemplada na vida. A fé transmitida pelo testemunho. Eu creio, eu vivo. Então, nós tomamos certas pessoas do tempo de hoje. Vamos tomar, por exemplo, Zilda Arnes, médica, mas uma mulher de fé. Ninguém teria dito que ela era uma mulher tão alicerçada na sua fé em Cristo. Mas buscando o bem do próximo, sobretudo de crianças. Ela, com outras pessoas, criou a Pastoral da Criança, que salvou a vida de quantas crianças, não só no Brasil, mas neste mundo, porque a obra se estendeu para todo lado. Quem contemplava Zilda Arnes, o que via? O testemunho de Cristo. Ela poderia ter dito: mostre-me a tua fé sem a vida, e eu mostro a minha fé pela minha vida. Lindo contemplarmos as igrejas, sobretudo no domingo, em tempos normais, não nestes tempos excepcionais. As igrejas abertas e que iam acolhendo multidão. Não só a igreja católica, todas as igrejas. Gente que ia se aproximando, felizes, e que participavam da celebração. Mas aquilo era a face externa da fé. Muito bonito isto, mas seria lindíssimo se todos os que ali se reúnem também testemunhassem a sua fé. Mas nós não conhecemos a vida de cada um, só olhamos o que vemos. Pois bem, que os outros vejam em nós a coerência da vida. Cremos e vivemos a nossa fé. Queres ver, ó homem, vão? Como a fé sem obras é estéril. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vê como a fé cooperava com as obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a Escritura, que diz a Abraão: creu em Deus, isto lhe foi tido em conta de justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o homem sem a alma é morto, assim a fé sem obras é morta. E voltemos a Abraão. Como Abraão demonstrou a sua fé? Não foi dizendo, eu creio. Mas foi indo até o monte, com a lenha, com o filho, a faca, o fogo, preparado o altar e a lenha, colocado o seu filho sobre a lenha, pronto para sacrificá-lo. Porque o Senhor lhe havia pedido. Então o Senhor o detém e lhe diz: agora eu vejo que realmente você crê. Por isso Tiago está dizendo: Abraão mostrou pela prática que realmente acreditava. O que era precioso em Abraão? A fé. O restante foi uma circunstância. Mas a fé estava lá, testemunhada. O importante para nós é que a fé exista e seja testemunhada. Com esta fé somos justificados.
Sem fé, diz a carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Agrademos a Deus. Abraão foi chamado, então, amigo de Deus. Pois sejamos nós amigos de Deus, porque nós praticamos o que cremos. Não se trata desta ou daquela obra. Trata-se de viver a fé. Importantíssimo um pensamento como este, importantíssimo que na nossa vida isto seja realidade. A língua. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, esse é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios. Por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme, à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, o mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina o corpo inteiro, sendo inflamada pelo inferno, e incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Deus, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte pela mesma bica, água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas e a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Uma língua maldizente, como é que pode abençoar? Realmente na nossa vida. Quantas vezes vamos ter que pedir a Deus porque fomos imprudentes no falar? Refrear a nossa língua é uma grande obra. E se acima foi dito que a fé pode ser vista pelo testemunho da vida, aqui está um grande testemunho. Uma pessoa que é capaz de dominar a própria língua. Que para quem necessita de correção, corrige, sem exagerar na correção, por respeito e por bondade. Quem necessita de elogio, elogia, sem com isso estragar a outra pessoa. Quem necessita de estímulo para continuar na sua obra e no seu empenho, que a palavra boa estimule. Quem vive assim tão sabiamente? Pois apreciemos aquelas pessoas que vivem assim, de cuja boca saem bons ensinamentos. Não diz lá o profeta Malaquias, eu vou te cobrar
porque você foi constituído para dar um bom ensinamento para o povo. E, no entanto, a sua boca não fez isto. Por quê? Porque tinha uma língua que não era capaz de ser refreada. Nada disto. Apreciemos aquela pessoa que é capaz de dominar a própria língua e de viver uma vida exemplar no meio dos homens e de ser bom testemunho. Dominemos a nossa língua. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo, gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação de toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Que sabedoria pediremos a Deus? Há uma sabedoria falsa que é a aparência. Sabedoria talvez confundida com palavras bonitas. Bom que alguém fale bem, que tenha língua esmerada e use a língua portuguesa de modo justo e bom. Mas sabedoria não é apenas falar. A sabedoria verdadeira é aquele bom procedimento, doçura no tratamento das pessoas e capacidade de entender o que está acontecendo no tempo de hoje. Quem é sábio assim? O importante que a gente avalie bem, por exemplo, neste tempo de pandemia, os profissionais da saúde, que se apresentam diante do público para explicar aquilo que eles conhecem. É a grande sabedoria da ciência da saúde. E ensinando aquilo que é verdadeiro e justo, esta é grande sabedoria. E que pode conduzir as pessoas no bem, na defesa da vida. Como é triste que alguém, sem compreender nada da saúde, resolva dar conselhos que não têm nenhum fundamento e se apresentam não na sabedoria, mas na iniquidade de pôr em risco a vida das pessoas. Como aquele que é simples, por exemplo, e que no meio da rua vai sem máscaras, como escutamos nesses dias, alguém que diz, Deus me protege, e expõe ao risco a vida de outras pessoas. Como você diz, Deus me protege, se você não quer proteger a vida de ninguém? Como aquele que tem autoridade e acaba dizendo, não é necessário cuidado nenhum. Não. Sejamos sábios verdadeiramente. Alguém deseja sabedoria? Peça. E depois examine. Na nossa convivência, ciúmes, inveja e maldades, então não estamos com sabedoria nenhuma. Assim na família, assim na comunidade da fé, assim na vida da sociedade.
cultivemos a verdadeira sabedoria, condescendência e viver bem entre todas as pessoas. De fato, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos, ciumentos, não conseguis o que desejais. Litigais, fazeis guerra, não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Por que surgem contendas entre nós? Se não, porque permitimos que estes vícios tomem conta de nossa vida. Tão triste ver, por exemplo, comunidades divididas. E a divisão vem sempre de onde? Senão de paixões. De paixões assim, incontroláveis. Ora, fala-se de paixões, a ira, por exemplo, a tremenda inveja, paixão, talvez o gosto por acabar com a outra pessoa, nesta incapacidade de dizer a palavra justa. Permitimos que a palavra saia com o veneno da paixão. Nada disto. Quem é sábio, senão quem é capaz de dominar estes sentimentos e de buscar uma convivência boa entre irmãos e uma verdadeira adoração de Deus que nos ama? Quem é sábio assim, senão quem busca em Deus superar a fraqueza da vida humana? Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura, sois amados até o ciúme, pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, purificai vossos corações, homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. No século XVI, no começo, vivia a igreja em grande decadência. Um período dificílimo, em que os bispos, em grande maioria, eram escolhidos entre os nobres. Nem havia vocação e nem mesmo o espírito. E a igreja foi se afundando. Período triste. Mas no meio desse período triste, surge lá um rapaz em Assis, na Itália, homem de Deus, muitas vezes apresentado assim como figura muito fraca. Essa fraqueza não existia nele. Francisco de Assis era um homem de caráter forte, que viu, esta é a sabedoria, enxergar o seu tempo e saber de que maneira agir. E desejoso de mudar toda aquela situação. Começou por si próprio.
reuniu outros homens em torno a si e começou uma grande obra, a Ordem Franciscana. E ele, que não tinha poder nenhum, que se vestia com o que havia de mais simples, quase que de trapo, no entanto, foi capaz de iniciar uma reforma que partia de dentro da vida da igreja, que estava decadente, sem dúvida, mas que necessitava que alguém, movido pelo Espírito, de dentro, nos chamasse todos a uma vida nova. Por isso, a palavra é esta. Nós vamos transformar este mundo? Vamos. Com que sabedoria? Esta, que começa na nossa conversão, para que desta maneira nós vivamos segundo o caminho que Deus nos chama a viver, praticando a sua paz. Uma pergunta. Padre, aqui, até agora, Tiago, ele fala que a gente não pode ser ciumento, e aí ele fala que Deus tem ciúmes. Sim. Bem, a pergunta é esta. Se Tiago diz que nós não podemos ter ciúmes que destrói a vida da comunidade das pessoas, como ele diz que Deus nos ama até o ciúme? Bom, figuras. A primeira, o nosso ciúme é vício. E este vício pode destruir a vida das pessoas. Olha naquilo que é emblemático, o matrimônio. O ciúme pode destruir amor verdadeiro. E não existe nada que por um acaso pudesse mover o ciúme. Mas a pessoa, por tamanha insegurança, vive fustigado pelo ciúme. E acaba que o matrimônio até chega a ser destruído. Em Deus, ciúme é puro amor. Deus, se pudéssemos dizer assim, sofre que não aproveitemos o seu amor. Espera de nós que regozijemos porque Ele nos ama. E se nos afastamos dele, o seu amor se inflama. Esse amor é chamado pela palavra de ciúme. Não é o nosso ciúme, mas é aquele amor que é completo em Deus. Versículo 11. Porventura, não. 11 do outro lado. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga, fala mal da lei. Julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E não há mais do que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Quem és tu que julgas o teu próximo? Na expressão, na palavra julgar, muitos entendimentos. Primeiro, como é que um pai corrige o seu filho se não julga o filho? A correção parte de um bom juízo. Neste sentido, o juízo é bom e necessário. Mas há um outro juízo, aquele de condenação, e que normalmente se baseia numa incoerência. Então, eu quero julgar o outro e, no entanto, eu não mudo a minha própria vida. E julgando o outro, eu acabo me colocando no lugar de juiz para condenar outra pessoa, não é? Então, vejam bem,
dois juízos. Um que podemos dizer necessário, comum, é o de todo dia. Nós somos capazes de olhar numa pessoa se ela está agindo bem ou mal. Isso é normal. Mas se eu, a partir desse meu conhecimento, passar a querer condenar a outra pessoa ou a discriminá-la, neste caso eu estou condenando a pessoa e não promovo o bem da outra pessoa e nem que ela mude e se converta. Quem julga dessa maneira se perde. Só Deus é juiz, Ele julgará a nossa vida. Aproveitemos que temos a capacidade de entender a vida das pessoas para viver bem e auxiliar as pessoas e, sobretudo, para que em nós exista sincera conversão. Eu sou capaz de olhar a boa ação do outro? Bom que eu seja capaz de ver em mim mesmo a boa ou a má ação e mudar de vida. Vós ricos, chorai. Não, eu pulei alguma coisa. 13. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ficaremos ali 1 ano. Comerciaremos, tiraremos nosso lucro. Entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece no instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Mas agora vós vos jactais de vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Bom, primeiro, vivemos como se a vida estivesse na nossa mão? Tomemos muito cuidado. Então, vamos lá economizar, pensando assim, um dia eu vou usufruir deste grande bem, sem levar em conta que nós não sabemos do dia de amanhã. Porque não aproveitamos para fazer o bem já, sobretudo em relação a quem necessita, aí a vida será completa. Então, examinemos bem. Não é só questão de dizer se Deus quiser. É questão de viver essa esperança. Bom, eu ajo de tal maneira, com sabedoria, com lucidez, com parcimônia, porque eu tenho confiança na vontade de Deus e ajo de tal modo que a minha vida continue sendo exemplar e eu não edifique nenhum ídolo para que adore e me perca. Nada disto. Vivamos o dia de hoje, ocupemo-nos da nossa vida e construamos uma vida justa. Vós ricos chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram. Vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como fogo. Essa palavra está em direta continuação do que acabamos de ver. Guardamos, pensando que vamos ter uma vida extraordinária depois? Ouro, riqueza e tudo mais? Não pensemos assim. Não está na nossa mão. Então, se guardarmos e para nada servir essa riqueza, a riqueza há
de nos acusar diante de Deus. Que riqueza, então, pode ser justa? Aquela que é capaz de dividir. Os bens deste mundo são bens para serem usados. Usemos os bens. Não nos percamos por bem nenhum. Alguém gosta de alguma coisa? Tenha. Mas vê o irmão passar necessidade? Divida. Aí, todo bem há de ser justo, porque somos capazes de dividir. Aprendamos isto. Não construamos ídolos de forma nenhuma. O restante na próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.